Então estou aqui de volta e tenho aqui o meu caixotezinho para vos mostrar. Então vou pegar neste que... este que está pouco afiado, para ver se vos consigo mostrar. É assim, eu estou a fazer bastante força, tenho que fazer mesmo muita força. Não sei se é do afia já estar velho, não afia bem, mas só se fizer força é que realmente consigo afiá-lo. O que é que acontece? Quando chega a este ponto, ele começa a adquirir um formato estranho. Portanto, nunca fica uma forma, uma ponta muito... com um formato muito bom. Fica sempre com um formato estranho. Não faz uma ponta perfeita. Pronto, e agora por fim vou-vos mostrar aqui então os Tritone. Que vem então nesta latinha. Eu reparei há pouco que ainda não tinha reparado nisto, porque eu guardei aqui este papelzinho que na altura veio dentro dos lápis, a caixa dos lápis. E só agora é que reparei que os nomes que aqui vêm descritos não são os mesmos. Alguns sim, mas são poucos. A maior parte deles não corresponde ao nome que eu tenho nos meus lápis. Dá-me a sensação que isto deve ter sido ou isto era antigamente como eles se chamavam e os papéis são antigos e entretanto mudaram para estes, ou os lápis é que são antigos e o papel já está atualizado. Portanto, isto para dizer que os sets que se compram agora provavelmente não serão iguais a este que eu tenho aqui, ou não sei. Mas depois, se alguém comprar, era interessante até saber se os lápis são realmente iguais a estes ou não. Porque os nomes não são iguais. Eu tenho aqui o swatch deles e aqui já dá para ver, por exemplo, começa pelo Daffodil. Eu não tenho nenhum Daffodil aqui na lista, nem nenhum Desert Yellow. Portanto, os nomes são praticamente todos eles diferentes. Há um ou outro que mantém-se, ou então tem uma variação do nome que dá para perceber qual é, mas é estranho porque realmente nem a designação é a mesma. Mas pronto. Isto resumindo, eu falta-me aqui um lápis, que eu também ainda não tinha reparado que me falta aqui um lápis, não faço ideia nem qual será, nem onde é que ele andará, mas falta-me aqui um, porque eu não os costumo ter na lata, eu tenho os nus todos, só os pus aqui mesmo para vos mostrar. Portanto, temos aqui o blender, que já está assim, porque eu antes de ter os blenders que uso atualmente usava este, mas depois deixei de usar porque não gosto muito dele. E pronto, e ficou assim, mas já está bem curtinho. E depois tenho aqui outros, como podem ver, já estão bastante usados e já vos, pronto, depois já vos explico porque é que uns estão mais usados do que outros, mas depois quando vos estiver a mostrar no papel mesmo, depois consigo-vos explicar melhor. Pronto, isto só para terem uma ideia, então são as cores, digamos lá, as cores quentes do set, e estas serão as cores frias, que tal como acontece naqueles lápis jumbo triangulares, as cores são muito uniformes, portanto não vemos aquela, tirando um ou outro, que tem realmente uma mistura interessante de cores. Eles mais ou menos as cores complementam-se em cada um deles. Tanto, por exemplo, aqui nos amarelos ninguém diz que isto é um lápis de 3 cores, porque isto no fundo fica um lápis completamente amarelo, não se vê aquela diferença de tons entre as cores, entre as várias cores do lápis. Alguns sim, pronto, depois acabam por ter um efeito muito interessante, e também são por causa disso aqueles que eu uso mais. Como é o caso aqui do Amber, do Spanish Night, do Vulcano também, gosto muito. Este Evening Storm também, muito interessante, o Tropical porque mistura o azul com o verde, ou o azul com o amarelo, ok, já não sei. E estes castanhos também, deixa eu ver, não está a mostrar.
Estes castanhos também são muito engraçados, estas combinações de castanhos que eles têm, porque dá para fazer cabelos, madeira, enfim, dá para fazer muita coisa. São cremosos, apesar de haver um ou outro que realmente são duros e nada pigmentados, quer dizer, eles têm algum pigmento, mas é preciso realmente, por exemplo, aqui o citrus, dá para perceber que quase que foge a cor, quer dizer, numa posição ele até pinta qualquer coisa, mas depois quando se roda o lápis tem-se muita dificuldade em adquirir pigmento, ou seja, há aqui alguns que só se conseguem pintar mesmo numa determinada posição. Se a gente roda o lápis já não conseguimos obter pigmento deles. Isto para dizer o quê? Que deste set todo, de 24 lápis, tirando o blender, há alguns que realmente são interessantes e sim, eu aconselho a comprar por causa desses, e há outros que se calhar nem tanto, e se calhar acabam por ficar de parte, como foi o meu caso, que eu tenho alguns de parte que nem sequer já os tenho nos tojos, porque decidi, optei por não usá-los sequer, porque ainda por cima são tantos que acabam por sobrepor-se alguns e não fazerem sentido. Pronto, isto agora só assim em jeito de conclusão. Em jeito de conclusão, o que é que eu sugiro? Só esperar aqui que a minha filhota baixe o som do tablet, lembrou-se de ligar agora. Tens que baixar mais um bocadinho. Não? Portanto, voltando então à questão fulcral daqui disto tudo, o que é que eu aconselho? Ou o que é que eu sugiro? Isto é a minha opinião, no meu ver. Outras pessoas terão outras, porque evidentemente poderão dar um uso diferente. Poderão dar-lhes um uso diferente e ter outra ideia. Só mais um bocadinho, Raquel. Portanto, estes lápis eu realmente aconselho porque são fininhos, muito fáceis de usar, são muito agradáveis, pintam super bem, os que pintam realmente dá gosto usá-los. Obviamente dão em qualquer afia consegue afiá-los bem, e uma coisa que é uma particularidade que os lápis todos da Kohinoor têm, que são de muito boa qualidade, portanto não há aqui um lápis que alguma vez tenha partido a mina ou lascado, ou seja o que for, eles são realmente lápis muito bons, com uma qualidade muito boa. Portanto, eu aconselho por esse motivo. Estes aconselho pela originalidade das cores. Portanto, são realmente cores muito diferentes e que fazem um efeito muito giro, com particularidade. Consegue-se fazer uma boa ponta neles e são bons de colorir porque, como são hexagonais, são bons de agarrar, apesar de serem grandes. Pronto, estes também aconselho. E acho que se complementam muito bem, porque estes têm cores diferentes, estes têm cores mais complementares, e eles acabam por... poderá haver aqui um ou outro que até tenha uma cor que se repita aqui, mas não é por causa disso, não invalida a compra de uns e de outros. Em relação a estes, o que é que eu... É assim, para já, eu acho que as cores deste são as mesmas que estão neste set, isso sim. Portanto, não há diferença nenhuma entre estas cores e estas. A mesma cor, se eu for aqui buscar um lápis que tenha as mesmas cores, portanto, até podem ver pela mina, que elas são exatamente iguais. Qual é que é a diferença? É o formato do lápis. E qual é que eu aconselho? Obviamente aconselho este, não há dúvida nenhuma, porque, portanto, por todos aqueles motivos que eu já enumerei. Portanto, entre estes e estes, ou se compra uns ou se compra outros. Neste caso, aconselho, claro, comprar estes e não estes. E pronto, e a questão é esta, a menos que se queira optar por estes dois sets e não aqueles, mas que também não invalida porque são diferentes, mas realmente entre estes e estes não há dúvida nenhuma que aconselho estes. E estes realmente são bons para as crianças, porque
por causa do formato que tem e por isso é que eles os aconselham para as crianças. Mas para nós, portanto, é sem dúvida nenhuma estes e estes. Esta seria a minha sugestão, portanto, o da latinha e este packzinho de 5 que, pronto, pode-se comprar em qualquer lado. É uma questão de se procurar preços que estão disponíveis já em muitos sítios para vender e até avulso também. Também sei que há lápis destes a serem vendidos um a um. E pronto, e é isso. Espero que tenha ajudado. E depois só me falta então mostrar no papel alguns exemplos do que podemos fazer com eles. Tchau, beijinhos e até já.